guerreiros astutos que patrulham os 16 mil quilômetros da nossa faixa de fronteira terrestre, nossos rios, campos, montanhas e florestas, garantindo a soberania do país. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Lança 500 espelhados. Convidamos todos a ocupar seus assentos. Foco manual. Voltando a velho. O comandante do Exército fará uso da palavra. Tá. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, insigne representante da turma Tiradentes da Academia Militar de Agulhas Negras, turma de 1977. Senhor General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, Vice-Presidente da República, também insigne representante da turma de 1975 da Academia Militar das Agulhas Negras, senhor Sérgio Fernando Moro, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, senhor General de Exército Fernando Azevedo e Silva, Ministro de Estado da Defesa e insigne representante da turma da Academia Militar das Agulhas Negras do ano de 1976, senhor Ernesto Henrique Fraga Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores, senhor Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro de Estado da Infraestrutura, também insigne formando da Academia Militar das Agulhas Negras, senhor Osmar Gasparini Terra, Ministro de Estado da Cidadania, senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, senhor General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, insigne representante dos formandos da Academia Militar das Agulhas Negras, senhor Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, senhor Brigadeiro Bermudes, comandante da Aeronáutica, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor Antônio Olivério Garcia de Almeida, governador do Estado de Roraima, senhor governador Ibanez Rocha Barros Júnior, governador do Distrito Federal, senhor General de Exército Alberto Mendes Cardoso, antigo Ministro de Estado do Gabinete de Segurança Institucional, mais um dos formandos das nossas academias militares, autoridades eclesiásticas, Ministro do Superior Tribunal Militar, integrantes do Almirantado, integrantes do Alto Comando do Exército de ontem e de hoje, integrantes do Alto Comando da Aeronáutica, demais autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, senhoras e senhores, soldados do Exército de Caxias. Há 216 anos, na pacata fazenda São Paulo, na então Vila do Porto da Estrela, hoje município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nascia o pacificador, o político, o estrategista militar que se tornou lenda entre os homens e as mulheres da Força Terrestre e herói nacional do povo brasileiro. Luiz Alves de Lima e Silva, cidadão de traço simples, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, segundo filho de uma família numerosa, dedicou sua vida inteiramente a servir ao seu país com desapego,
humildade, firmeza de propósitos e, acima de tudo, com espírito conciliador. Começou muito cedo sua carreira. Adolescente, cruzou os portões da Real Academia Militar para, anos mais tarde, já como tenente porta-bandeira do Batalhão do Imperador, enfrentar seu batismo de fogo ao participar dos combates travados contra os portugueses na Bahia durante a Guerra da Independência. Em 1825, na campanha da Cisplatina, fruto de sua destacada liderança e bravura demonstradas nas diversas contendas de que tomou parte, retornou ao Rio de Janeiro coberto de glórias. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, as revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais, a Revolução Farroupilha nos Pampas e a guerra contra Uribe e Rosas foram momentos em que a grandeza de Caxias fez-se notória. Ao celebrar o Tratado de Ponche Verde, conclamou a união farrapos e imperiais, restabelecendo a paz e garantindo a integridade da nossa terra. Na Guerra da Tríplice Aliança, conflito armado de proporções continentais que ceifou a vida de muitos brasileiros e irmãos sul-americanos, Caxias liderou, coordenou, racionalizou e inovou, não por acaso, servidões tão conjugadas pelos nossos jovens soldados da atualidade. Caxias tornou-se um símbolo. No dizer do notável Gilberto Freire, abre aspas, caxiismo não é conjunto de virtudes apenas militares, mas de virtudes cívicas comuns a militares e civis, fecha aspas. Nessa cerimônia festiva em que, perfilados, abatemos nossas espadas e prestamos respeitosa continência em homenagem ao soldado exemplo, reverenciamos também todos os demais soldados que, diuturnamente, emprestam de forma abnegada o braço forte e a mão amiga em benefício da sociedade brasileira, sendo, muitas vezes, presença única do Estado nos mais de 8.500.000 quilômetros quadrados do território nacional. Guerreiros astutos que patrulham os 16.000 quilômetros da nossa faixa de fronteira terrestre, nossos rios, campos, montanhas e florestas, garantindo a soberania do país. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Engenheiros que de norte a sul constroem estradas, permitindo a circulação das nossas riquezas. Combatentes da ciência e da tecnologia que se dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas e materiais de última geração, buscando fornecer modernidade à força terrestre. Soldados da saúde e da logística que atendem com espírito humanitário, levando esperança e conforto à população brasileira nos lugares mais distantes do nosso país. E hoje também aos nossos irmãos venezuelanos na Operação Acolhida. Nossa reserva ativa, forte e unida, arcabouço das tradições e exemplo para as novas gerações. Homens e mulheres de alma verde-oliva, vocacionados para dedicação integral e exclusiva, permanentemente disponíveis, sujeitos aos rígidos preceitos da hierarquia e da disciplina da vida militar castrense, mas que vibram ao ouvir um brado vigoroso, seja ele velame, aço, caatinga, aviação, Pantanal, montanha, força, selva. Antes de finalizar, gostaríamos de prestar uma homenagem especial a todos os soldados brasileiros que tombaram no cumprimento do dever, derramando seu sangue nos combates pela nossa independência e união territorial, nos campos de Tuiuti e Cerro Corá e nas escarpas europeias de Montes e Monte Castelo, na luta contra o inimigo interno, em defesa da liberdade e da democracia, nas missões sob a bandeira da Organização das Nações Unidas, levando
levando a paz e a segurança a todos os continentes, nas operações de garantia da lei e da ordem nos diversos estados da Federação, especialmente no Rio de Janeiro. A esses soldados que tombaram, o solene toque de silêncio traduz todo o nosso reconhecimento e gratidão. Clarim, toque silêncio. Abre aspas. Ser soldado é mais que profissão, é missão de grandeza, fecha aspas. Na senda deste sábio provérbio militar do general Leônidas Pires Gonçalves, antigo ministro do Exército, sigamos o legado do pacificador, cultuemos as virtudes militares, mantenhamos-nos íntegros e tenhamos fé na suprema missão do Exército de defender a pátria, os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Que este brado vibrante ecoe pelos 4 campos do nosso país continente, como testemunho solene do nosso amor à pátria. Soldados do invicto Exército de Caxias, Brasil! Acima de tudo! O senhor presidente da República fará uso da palavra. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. 1970, General de Exército Rodrigo Otávio. Vivemos as dores do parto para que uma nova vida surja para o nosso querido Brasil. Nada é fácil. Agradeço nesse momento a Deus pela minha vida e aos homens e mulheres que me acompanham no primeiro escalão do nosso governo. Prezado General Mourão, obrigado por ter aceito essa nobre missão. Meus 22 ministros, obrigado pela confiança que tem em mim, porque obviamente a recíproca é verdadeira. Só nós, num primeiro momento, podemos sim, unidos, dar esperança ao nosso povo brasileiro. O Brasil mudou, está sob nova direção e ele vai dar certo. Acredito no povo, esse povo ao qual devo lealdade absoluta. Acredito nas instituições, nos homens e mulheres dessa pátria maravilhosa.
Se Israel, como sempre cito, ao olharmos o que eles não têm, o que eles são, porque ao volvermos estes olhares para nós, que tudo temos, e como nós poderemos não ser aquele país que merece o lugar de destaque no mundo pelos seus potenciais. Soldados do Exército Brasileiro, soldados do Brasil, hoje é o nosso dia. Todos nós somos soldados da pátria. O exemplo nós temos, o nosso invicto Caxias, que lega a todos nós a esperança, a certeza, a fé, a garantia de que esse povo é vitorioso. Soldados de Caxias, em todos os momentos que a pátria exigiu de nós o sacrifício da própria vida em luta e em defesa da liberdade e da democracia, nós nos fizemos presentes. E outros, mesmo com o sacrifício da própria honra, lutaram por esse mesmo ideal. Nesse momento, no meu peito também, a medalha do pacificador com palmas, que conquistei em 1978, no ato que qualquer um de vocês tivesse a oportunidade, também arriscaria a sua vida por aquele irmão. Nós somos um povo maravilhoso, um povo de coração grande, em grande parte cristão, um povo que tem na sua frente uma bandeira verde e amarela, tem em seu passado exemplos a ser seguidos, e o nosso futuro só depende da ação de cada um de nós. Repito aos meus ministros, o que há de mais importante entre nós é a confiança mútua, e juntos nós atingiremos o nosso objetivo. Meus irmãos militares, população brasileira, vamos marchar para o sucesso. Não nos faltam inimigos como os de sempre, que teimam em ganhar guerra de informação contra a verdade. Fizemos um trabalho ao longo dos últimos 4 anos, baseado numa passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também defendendo a família. Eu cito nesse momento a senhora Michele, que me acompanha, a minha esposa, que nem ela sequer é poupada por parte daqueles que quer que nós não venhamos a progredir. A família, a religião, a liberdade da imprensa, que pese o excesso em muitas oportunidades, vocês são importantes para o futuro do Brasil. E continuarei defendendo a sua liberdade a qualquer preço, diferentemente de outro chefe de Estado no passado, que queria a todo custo o controle social da mídia, e vocês o tratavam muito bem por motivos outros que não é o caso de discutir aqui. Tendo a verdade, uma gente maravilhosa ao teu lado, crendo em Deus, acreditando nos que estão ao nosso lado, tendo a confiança do povo, nós mudaremos o Brasil. Soldados do Brasil, muito obrigado a todos vocês. Meu bom Deus, obrigado pela minha vida e pela missão. Brasil acima de tudo. Muito obrigado.